Família abençoada por Deus. Nós temos em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9, não vamos ler agora. À medida que a mensagem for passando, eu vou passando os versículos e você vai acompanhar. Você vai ver uma família abençoada por Deus. E como Deus abençoa, por vezes nós pensamos de uma forma assim meia mística, meia extraordinária, que a família abençoada por Deus é uma família que não tem defeitos. É uma família que anda, não é, sobre rosas e caminha nos caminhos perfeitos da santidade. A Bíblia nunca nos mostrou nenhuma família assim. A Bíblia sempre nos mostrou as famílias tal e qual elas são. Mas no entanto diz que são famílias santas. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, diz aos santos da igreja: você é santo. Você tem Jesus Cristo como seu Salvador, você é santo. Você recebeu o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, Ele santificou você. Com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todas as limitações, você é santo. Porque a santidade não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo fez. Agora nós devemos buscar a santidade, aí sim. Nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas eu só posso buscar a santidade porque eu já sou santo. Ou melhor, eu já sou separado para a santidade. Então são decisões que eu tenho que tomar. Se eu estou numa família e eu preciso de viver uma qualidade de vida, eu tenho que pensar que decisões eu preciso tomar. Muita gente fica à espera que o outro tome decisão. Tem muita gente que espera que o marido, que a esposa, que os filhos, que os pais tomem decisões. Lembre-se que a decisão que você tem que tomar, ninguém pode tomar por você. A escolha que você tem que fazer, ninguém pode fazer por você. O caminho que você tem que trilhar, ninguém pode trilhar por você. Só você pode trilhar esse caminho. Muita gente está perdendo a oportunidade de ter vida e vida com plenitude, como Jesus disse, porque está à espera que um anjo desça do céu e mova a água. E tem Jesus que já está movendo essa água há muito tempo, que Ele disse: rios de água viva fluirão do seu ventre. Nós vamos falar de um senhor que ele não tinha nada para dar para Deus. No entanto, Deus o escolheu. Nós encontramos na Bíblia famílias abençoadas. E nós encontramos na Bíblia que Deus se preocupa com as famílias e Ele quer abençoá-las e usá-las para cumprir os seus propósitos. A sua família não é menos do que essa família que nós vamos falar hoje. Só que essa família tinha uma função. Você tem uma outra função. Você nunca vai ser a família X, você sempre será a sua família. As famílias que aparecem na Bíblia não é para nós seguirmos elas, é para nós aprendermos com elas, para nós caminharmos na nossa caminhada familiar. Por isso é importante, quando examinamos o que estamos examinando hoje, tirarmos as lições para nós, mas não é para tentar imitar o outro, é para sermos autênticos, sermos nós mesmos. Amém? Então, antes de entrarmos, vamos orar? Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos pensar primeiro, como é que está a nossa família? Como está a nossa família? Antes de enveredarmos pela reflexão. Pai, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes que vamos falar hoje. Tu conheces as nossas necessidades. Por isso eu venho a Ti, em nome do Senhor Jesus, pedir que a nossa mente e o nosso coração se dilatem para Te ouvir a voz do Teu Espírito, e que o Senhor me use para a glória do Teu nome. Que a palavra que seja comunicada seja do Teu agrado, seja para a glória do Teu nome. Te peço que ilumines a cada um de nós, para desfrutarmos de cada etapa dessa reflexão. Te pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Eu creio que todos nós que estamos aqui desejamos viver numa família abençoada por Deus, amém? Todos nós gostamos de ter bênçãos na nossa família, não é verdade? Só que todas as bênçãos que chegam à nossa família vêm acompanhadas também com algumas coisas que nós temos que saber trabalhá-las. Não foi, irmão André? Irmã Aline? Que momento terrível! Ter que levantar de madrugada. A Lavínia está numa situação bem crítica e vocês têm que sair correndo para o hospital. Ali está os pais carregando sua filha, sabendo que é preciosidade que Deus deu. Eles têm a bênção de Deus nas mãos, mas aquela bênção precisa ser carregada e elevada para um cuidado em que recebeu e depois voltou, e hoje estava aqui orando, porque nós temos que passar por isso, assim como nós passamos pelo momento do prazer, da alegria do parto, do nascimento, nós passamos também pela dor e pelo sofrimento daquele tipo de doença que chega no momento em que nós não esperamos. Mas isso é bênção também. Como, pastor? Como é que é bênção? Porque ali nós aprendemos que nós somos limitados e precisamos de confiar na graça e na misericórdia de Deus. É ali que nós dobramos os joelhos, dobramos o nosso coração, nós rendemos e dizemos: Senhor, está nas tuas mãos. É assim? Não tem médico, não tem ninguém. Eles só são instrumentos de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Por isso a família, para ser uma família abençoada por Deus, é necessário algumas lições. Em primeiro lugar, a primeira lição: precisa trilhar o caminho da renúncia e da obediência. Irmãos, sem renúncia, sem obediência fica difícil. Deus chega para Abraão, vocês já sabem quem é a família, e diz Deus para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renúncia. É incompatível seguir Jesus e viver de acordo com os seus próprios princípios. Temos que tomar decisões. Jesus disse: você tem que tomar uma decisão. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. É a renúncia. Negue-se por quê? Porque nós somos pessoas acomodadas. Nós somos pessoas que, se ficarmos no mesmo lugar, vamos fazer as mesmas coisas. Se nós não sairmos daquele lugar, nós vamos manter aqueles vícios, aquelas tradições. Por isso, Deus disse: sai da tua terra, Abraão. A tua terra, a tua parentela, os teus amigos, a casa do teu pai não é o lugar que eu quero para ti. Há algo melhor para ti. Jesus está dizendo também, quando diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo: tem algo melhor para você do que você mesmo. Negar-se a si mesmo é deixar de acreditar naquilo que eu sou capaz, para deixar o Cristo reinar em mim, naquilo que Ele pode fazer com certeza na minha vida. Nós somos pessoas que não gostamos de mudança. A pior coisa que tem para nós é mudança. Nós gostamos do conforto, nós gostamos de estar bem no lugar onde estamos. Nós escolhemos até sempre os mesmos trajetos, escolhemos sentar no mesmo lugar, gostamos de conversar com as mesmas pessoas, gostamos de comprar no mesmo local, gostamos de ir no mesmo banco, porque achamos que aquele banco é o melhor, achamos que aquele mercado é o melhor, achamos que o banco da igreja onde nós sentamos é o melhor lugar, porque nós somos pessoas que gostam do conforto. Não está errado, só que isso, quando se reflete nas nossas decisões, atinge-nos profundamente. E nós deixamos de usufruir das delícias espirituais por causa do conforto carnal. Abraão tem que sair da tua terra. Ah, mas aqui que eu nasci, aqui que eu vi o sol nascer, aqui é minha terrinha. Sai da tua terra. Sai
do lugar onde você se encontra tem algo melhor, tem algo mais extraordinário, tem algo mais... Deus promete a Abraão que ele seria uma pessoa extraordinária, mas ele precisava de sair do seu lugar. Quase sempre, quando Deus pede alguma coisa para nós, Ele pede que haja um momento de abrirmos mão de alguma coisa. É muito importante, quando ouvimos alguém falar alguma coisa, saber quem fala. Quando alguém liga para você e pergunta, é o fulano, você pergunta, quem quer falar com o fulano? Não é assim? Eu quero saber quem está do outro lado. A pessoa, eu queria falar com a dona Rosângela. Quem quer falar com a dona Rosângela? Não, mas eu queria falar com a dona Rosângela. Quem quer falar com a dona Rosângela? Mas eu queria falar, desculpe, se você não se identificar, estarei desligando o telefone agora. Eu não vou querer falar com quem não se identifica. Quando Deus fala conosco, nós temos que saber que é Deus que fala conosco. Nós não podemos seguir vozes desconhecidas, porque a maior parte das vezes nós seguimos a voz do coração, da razão, da vaidade, do orgulho, do ego, ou de outras pessoas, em vez de seguir a voz de Deus. E sempre que nós seguimos essas vozes, em vez de seguirmos a voz de Deus, nós depois nos arrependemos. Não há um momento na minha vida, não há um momento na sua história, eu lhe garanto, que você tenha seguido a voz de Deus e você tenha se arrependido. Mas eu lhe garanto que cada vez que você segue a voz da razão, da sua consciência, do seu coração, do seu orgulho, do seu ego, quando você segue essa voz, em vez de seguir a voz de Deus, com certeza em algum momento você vai dizer, eu não deveria ter feito isso. E Abraão estava diante de um dilema: negar, renunciar, abrir mão, por obedecer. Nós precisamos de pensar seriamente. Eu sou brasileiro, né? Eu nasci aqui, eu vou viver aqui. Você não é mais brasileiro. Você é cidadão dos céus. Eu não sou mais português. Eu sou cidadão dos céus. Ou tenho que deixar os meus parentes? Ah, não, vou deixar a minha família, não vou deixar a minha família. Eu jamais vou seguir Deus. Deus não vai pedir para eu deixar a minha família. Você está falando com alguém, ou está ouvindo alguém que Deus disse para eu deixar a família e vir para o Brasil. Em 1993, Deus falou, você vai para o Brasil. Eu me assustei com aquilo. Não conhecia nem Brasil, nem ninguém brasileiro no sentido pessoal. Mas Deus estava dizendo e me preparando para eu vir para aqui. Tem que deixar a terrinha, tem que deixar os parentes, tem que deixar a casa do meu pai. Mas quando é de Deus, em momento algum você se arrepende. A renúncia e a obediência é importante, porque você vê que aquilo que você vai fazendo será sempre para a glória de Deus. Será que para caminharmos no caminho da obediência, será que você caminhando nesse caminho da obediência, a sua família tem investido em mudança? Tem investido na renúncia? Tem investido na obediência? Meu querido irmão, é um dos exemplos que nós temos aqui. Não adianta nós querermos as bênçãos de Deus se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus. Trilhar o caminho da renúncia e da obediência é algo que precisa de ser repensado e pensado na nossa família. Quantas coisas nós já perdemos porque não abrimos mão, não renunciamos o nosso ego, não renunciamos aquilo que nós achamos que era melhor, quando Deus quer dar algo extraordinário. Nós nos satisfazemos com o que está bom, quando Deus quer dar o extraordinário. Nós ficamos satisfeitos com aquilo que aconteceu, está bom demais aqui. Deus tem algo melhor. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E algumas pessoas dizem assim, mas que é delas? Eu disse, elas estão a um passo
de sua decisão. Deus já fez tudo. É só você saber o que está precisando e começar a buscar. Hoje de manhã na no culto antes da EBD, o casal estava falando sobre família e falando sobre algumas questões, e uma delas foi sobre a questão da pessoa que está do lado da pessoa que dirige e fica falando. Vocês lembram disso? Não tem coisa pior do que você ficar corrigindo uma pessoa que está nervosa, querendo que ela mude para o seu ponto de vista, ainda que você esteja certo. Agora, quando você ora pela pessoa, a pessoa muda, não porque você somente esteve orando e é oração, eu tenho poder nessa oração, não, mas porque você se autodominou para você poder ser uma presença de paz. Por vezes na família precisamos dessa presença de paz. Pessoas que tenham equilíbrio, não pessoas que ficam criticando o que o outro está fazendo. Fica fácil criticar o que o outro faz. Difícil é eu mudar. Abraão, ele precisava sair da terra, sair do meio dos parentes, dos amigos. Lembre-se que Abraão tinha uma amizade de amigos de 75 anos. Quem tem aqui 75 anos sabe o que eu estou falando. 75 anos eram os amigos dele. Ele tinha que abrir mão de tudo isso. Para ser uma família abençoada por Deus é necessário decidir ser guiado pela fé. Irmãos, é extremamente importante. Ele diz: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas qual é a terra? Deus disse: eu vou te mostrar. Abraão simplesmente obedeceu. Viver pela fé não é questionar Deus. Viver pela fé é obedecer a Deus. A família tem que tomar decisões, mas tem que tomar decisões baseadas na fé. Perguntar para Deus se é isso que é para fazer. Quando Jesus estava dizendo: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me significa viver pela fé. Seguir Jesus é ir para onde, por vezes, não se sabe para onde vai. É uma incógnita. E a família tem que viver nessa dimensão, acreditando que Deus sempre vai dar o melhor. Deus não vai dar qualquer coisa, Deus sempre dará o melhor para a família. Não somos nós que temos a capacidade de ver o futuro, é Deus que sabe o futuro. Tem gente que já fica fazendo previsões do futuro: se eu fizer assim vai dar assim, se eu fizer assim vai dar assado. Só que esquece de uma coisa: amanhã não existe. Você não vai viver amanhã, você sempre vai viver hoje. Você não vai viver amanhã. Não sei se você sabe disso. Você vai viver sempre hoje. Quando chegar amanhã, já é amanhã. Então você não está vivendo amanhã. Mas eu vou chegar segunda-feira. Segunda-feira é hoje. Porque hoje, domingo, é hoje. E segunda-feira será hoje. Terça-feira será hoje. Se você não viver terça-feira hoje, você está morto. E quem estiver morto, não vive. Mas você nunca vai conseguir viver o dia da manhã. E outra coisa, você não vai conseguir viver o dia que passou. Por isso, viver pela fé é acreditar que aquilo que vai chegar, aquilo que vem, virá do melhor de Deus. Nunca virá qualquer coisa. Se você está recebendo qualquer coisa, questione: foi a minha escolha? Eu decidi seguir Deus ou decidi seguir os meus princípios? Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Senhor, qual é a terra? Eu vou te mostrar. Fé é prática. Fé não é misticismo. Fé não é tentar ler a mão de alguma pessoa. Fé é prática. Deus aponta o caminho, Deus supre, Deus capacita, Deus sustenta, Deus abençoa as famílias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje significa que não é pelo que eu tenho, mas pelo que eu creio. Ele tinha que tomar uma decisão. Dona Sara, arruma a trouxa. Nós vamos ter que sair. Para onde, senhor Abraão?
uma terra que Deus vai mostrar quem é Deus. O Deus que apareceu para mim. O Deus que apareceu para mim. Quem é Deus? Você já conhece? Já tem um relacionamento com Deus? Jesus é o seu Senhor e Salvador. Você conhece esse Deus? É preciso tomar uma decisão, viver pela fé. A família precisa de viver por essa fé. Em terceiro lugar, para ser uma família abençoada por Deus, é necessário crer e receber a bênção de Deus. Irmão, as pessoas entendem, mas às vezes têm dificuldade em receber. Elas até creem que Deus é bom, mas não recebem a bondade de Deus. Elas até creem que Deus tem coisas boas para dar, mas não recebem essas coisas de Deus. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Crer e receber aquilo que Deus deu para ele. Eu preciso viver nessa dimensão. Eu não posso viver na dimensão do se, do mas, da incerteza. Eu tenho que tomar as decisões certas. Eu vou receber, eu vou crer naquilo que Deus disse. Deus disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse também para os seus discípulos: enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que não estará somente no vosso meio, mas estará em vós. Eu tenho que crer que a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. Então eu tenho que ler essa palavra. Eu tenho que crer que através da oração eu faço a minha comunhão com Deus e eu vou fazer as minhas orações. Eu tenho que crer que a comunhão dos santos é importante para a minha edificação. Eu tenho que estar nos cultos. Eu tenho que crer. Mas eu tenho também que buscar e receber. Você tem Bíblia, mas se você não lê, você não tem conhecimento. Se você tem conhecimento e não tomar para você, o que adianta você chegar numa casa da irmã Cida Barbosa, tem lá aquela comidinha gostosa, e ela fala de como fez aquela comida, os temperos que ela colocou, aí começa aquele cheiro chegando no seu nariz, e ela diz, agora bate nas costas e diz assim: pode ir que a gente vai almoçar. É isso que muita gente faz. Aprecia o culto, aprecia a comunhão dos irmãos, aprecia a oração, aprecia a palavra de Deus, as pregações, mas diz assim: olha, para uma outra hora eu vou continuar. Eu não vou comer isso agora, não. Irmão, se eu fosse em casa da irmã Cida e ela me convidasse para sair na hora, eu levava a comida junto comigo. Eu não ia embora, não. Eu ia embora e ia carregar a comida. Não era isso que você faria? Você que conhece a comida dela, você não faria isso? Não, irmã, você está equivocada. Não, pastor, pode ir embora, nós vamos almoçar. Não, eu vou pegar isso. Se coisas gostosas e materiais nós fazemos isso, como não devemos fazer com as coisas que são as bênçãos de Deus? Se com aquilo que é gostoso, que nós gostamos de saborear, nós fazemos questão de repetir, e a irmã fica satisfeita, né? Ô pastor, coma mais um pouquinho. Eu disse: você quer engordar, pastor? Comida deliciosa, você vai e come segundo prato. Que delícia, não é verdade? Aí você vai lá, e a terceira vez, já sem graça, e come. Mas com as coisas de Deus, como é que fica? Com as coisas de Deus, a pessoa diz: uma outra hora, um outro dia, eu já estou satisfeito, já comido mais dessa palavra. E vai definhando espiritualmente, porque Deus diz: farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu creio, eu recebo, e eu vou viver isso. Você é filho de Deus, viva como tal. Você é filho de Deus, viva como tal. Deixe de ser mendigo. Você não tem que mendigar para o pai. Na EBD, o irmão Paulo estava falando sobre o filho ou melhor, o irmão do filho pródigo. Tinha tudo para comer em casa do pai,
mas não comia nada porque era um mendigo em casa do pai. Tinha tudo para viver feliz, mas vivia mendigando na casa do pai. Por quê? Porque não tomou posse. Ele cria que era filho, acreditava, eu sou filho, pai, né? Chamou até de pai. Pai, você não me deu cabrito, é tudo teu, filho, recebe. Tem crente que vive como filho mendigo, não recebe as bênçãos do pai, não vive aquilo que Deus lhe deu, ainda vive como o filho que está na casa do pai, tem direito a tudo, mas não usufrui de nada. Em quarto lugar, para ser uma família abençoada por Deus, é necessário ser canal de bênção para as outras famílias. Abençoarei os te abençoarem, amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Ou seja, sou a tua proteção, eu vou te proteger. Estarei à tua direita, estarei à tua esquerda, estarei diante de ti, estarei atrás de ti, por baixo, por cima, te abençoando. Eu sou o teu protetor. E Deus está dizendo isso para a família também. Quem protege você? São as travas de segurança que você colocou em sua casa? Quem protege você no seu carro? É o seguro que você tem? Quem nos protege, quem nos guarda? Ah, se o sentinela estivesse só vigiando e o Senhor não vigiasse. Se o Senhor não guardasse, só a sentinela guardasse. E Ele diz mais: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você tem sido bênção para outras famílias? Irmãos, nós temos uma família não para nós mesmos só. Deus quer que a nossa família seja bênção. Sabemos que diz aqui: serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados, porque em Cristo Jesus era descendente de Abraão. Ele iria tornar de dois povos, né, os gentios e os judeus, uma grande nação. Mas tomando isso para nós, a nossa família, a nossa casa, ela tem que ser bênção para outros. Não quer dizer que todo mundo anda lá de sua casa, todo mundo entra e sai, casa da mãe Joana. Não tem fala nada disso. Tem a ver com aquilo que você recebeu, a graça e a misericórdia que você recebeu. Você deve compartilhar com os outros. Compartilhar não é impor. Tem gente que gosta de dizer que eu estou aqui, eu vou ali, e ali é melhor, aqui é melhor. E a pessoa diz: é melhor para você. Para mim não é. Compartilhar significa que eu tenho algo e quero compartilhar. Se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá de comer. Não é isso? Mas quando se trata de famílias, trata-se de compartilhar também o conhecimento, trata-se de compartilhar o pão, trata-se de compartilhar o vestimento, trata-se de compartilhar às vezes um momento menos favorável em que a pessoa está passando. Como família, quantas pessoas têm abençoado a sua vida? Sei tu também uma bênção. É isso que a Bíblia diz. Abraão, você será uma bênção para as famílias. Vários reis saíram, vários profetas. Gente boa? É verdade. Gente ruim? É verdade. Todo descendente do pai Abraão tiveram reis horríveis, casados com mulheres horríveis. Tiveram reis maravilhosos, casados com mulheres maravilhosas. E a Bíblia apresenta tudo isso. Mas cada um escolheu um caminho. Você sabia que Manassés foi um dos piores reis? No entanto, ele se arrependeu, Deus o perdoou, restabeleceu, e ele foi uma bênção no final da vida dele. Mas mesmo assim, a mão de Deus pesou sobre a nação de Judá, por causa dos pecados dele. Ser uma bênção é melhor do que ser uma maldição, não é verdade? Que Manassés foi uma maldição para o povo de Israel. Ele e a casa dele.
apesar de ter buscado o arrependimento, e Deus deu para ele o perdão, não livrou o povo daquilo que ele tinha dito que iria acontecer. Davi, Salomão, o homem mais sábio. Eu ia falar de Davi, mas não falo de Davi, falo de Salomão, mais sábio que de todos, um péssimo filho como exemplo para reinar. Vocês pararam nisso? Escreveu tanto, mas olha o que o filho escolheu. O pai teve culpa? Não sei, se teve, se não teve, mas o filho já era grandinho, já devia ter escolhido ouvir os mais velhos. Foi escolher ouvir os mais novos, não foi? Foi responsabilidade do pai? Não, o pai já tinha morrido. Ah, mas o pai criou de forma errada. Bem, pode ter criado, mas a responsabilidade foi ele que tomou a atitude. Amon escolheu não fazer aquilo que os mais velhos o aconselharam. Escolheu. A casa dele foi dividida. É importante ser canal de bênção para as outras famílias. A sua família, se não existisse, alguém iria sentir falta? Eu um dia parei para pensar no grupo de pessoas que eu tinha, de certa forma, ajudado. Como Deus me usou. Eu disse, obrigado, Senhor, porque a minha vida e a minha família fizeram diferença na história de várias pessoas. Não era para eu me sentir orgulhoso, não. Eu tenho que avaliar. Se eu não tivesse existido, essas pessoas, como é que teria sido a vida delas? Eu fiz diferença na vida delas? Eu disse, Senhor, obrigado, porque eu fiz diferença. A minha família fez diferença. Para a glória do teu nome, é verdade. Com certeza, sempre para a glória de Deus, mas Deus me usou. E isso traz um alívio bastante grande, porque ouvir alguém dizer assim, ah, ele? Misericórdia! Você se sente mal, não é verdade? E com certeza, já alguém falou isso de mim, não é? Porque eu não sou perfeito. Mas ter alguém que disse, olha, eu louvo a Deus pela sua existência. A minha família, hoje, como a minha esposa ouviu a semana passada, ou 2 semanas atrás, ela disse, eu ouvi o Evangelho a primeira vez pela sua boca. E hoje toda a minha família está na igreja. Minha esposa nem se lembrava mais daquela menina. Fazer diferença é importante, irmãos. Não é que a gente, eu sou importante, não, nada disso. Nós temos que ter sentido. A nossa vida tem que fazer sentido aqui na terra. Tem que ter propósito. Você é uma bênção, meu irmão. Não abra mão de ser bênção. Acredite. Seja aquilo que Deus fez você ser, uma bênção. Não ouvi nenhum amém, não sei porquê. Deus fez você ser uma bênção. Essa foi pedida, não foi? Irmão, creia. Você é uma bênção. Viva como tal, sem medo. Ah, mas eu sou tão fraquinho. Quem disse que Deus usa só fortes? Procura na Bíblia e vê que a maior parte das vezes as pessoas que foram bênção eram os mais fracos. Gedeão, lembram de Gedeão? Era o último da família dele, a família era a última da tribo dele, a tribo dele era insignificante, ele deu desculpa para tudo. Eu não sou ninguém. E Deus disse, varão valoroso, guerreiro. Eu? Deus abençoou você, meu irmão. Viva essa bênção. Para ser uma bênção, ou melhor, para ser uma família abençoada por Deus, é necessário lembrar que nunca é tarde para mudar. Irmãos, por vezes nós dizemos, agora, se fosse há 20 anos atrás, mas agora, se fosse em outra época, mas agora fazer mudanças, eu até faria, mas já estou ficando velho, olha, o que diz aí? Você consegue ler?
Quando começou a história de Abraão obedecendo a Deus? Aos 75 anos. Ele tinha fé, ele tinha obediência, ele tinha consciência de ser uma bênção, e ele desejava ser abençoador, e por isso ele tinha que partir. Ele tinha que abrir mão de tudo, renunciar a tudo e partir. Partir com 75 anos de idade. Meu irmão, ele viveu até os 130 anos. Pela matemática, ele viveu mais 55 anos depois dos 75. Sabe o que significa isso? Que nós não sabemos quando vamos, então vamos investir o máximo que pudermos. Não existe pessoa velha demais para começar algo que Deus chama a fazer, seja em que área for, principalmente na caminhada familiar. Não há nenhuma vitória sem luta, irmão. E a pessoa que nós temos que vencer em primeiro lugar é nós mesmos. Nós somos pessoas, novamente eu vou dizer, somos pessoas acomodadas. Nós temos que vencer a nós mesmos. Vou dar um exemplo de como somos pessoas acomodadas. Eu estava sofrendo 3 semanas com dor de garganta e infecção bacteriana, tanto na parte inferior como na parte superior. Eu fui no médico e o médico me receitou Bezetacil. Ele disse para mim: Eusébio, é o seguinte, só vai atacar até aqui. Se você tiver um problema para aqui, não vai chegar. Eu disse: tudo bem, Bezetacil é remédio santo. Tomei Bezetacil, remédio santo para quem? Para ninguém, porque eu continuei com dor de garganta, porque o que estava aqui em cima era o que estava infeccionando aqui. A bactéria estava vindo para aqui, a dor de garganta é horrível, não dava nem para engolir, irmãos. Mas eu acomodado, enquanto eu estava suportando a dor, tomava o quê? Gotinha, Novalgina, né? Passava, sofrendo. Por isso eu digo, quando a dor do sofrimento não for maior do que a dor da mudança, eu vou continuar sofrendo. Mas quando a dor da mudança for maior ou menor do que a dor do sofrimento, aí eu mudo. O que aconteceu? Eu fui no médico, fez o raio-x e ele disse: você tem uma sinusite aguda, tome esse comprimido. Eu tomei o comprimido. No segundo dia, irmãos, eu já estava maravilhosamente. Aí apareceu novamente o acomodar. Eu falo para vocês, nós somos pessoas acomodadas, gostamos da zona de conforto. Vou dizer por quê. Eu dormi de sábado para domingo 1 hora, aceso, não estava conseguindo dormir. Segunda para terça, mesma coisa. Terça para quarta, mesma coisa. Quarta para quinta, mesma coisa. Aquilo estava ótimo, eu estava me sentindo bem, mas eu não estava conseguindo dormir. Aquilo estava me deixando um pouco perturbado, mas estava confortável. Até que eu digo assim: irmã, eu estou com esse problema, o que eu faço? Passa na farmácia e compra Passiflora, pelo menos no mínimo 300 miligramas. Passei na farmácia, comprei a Passiflora, tomei. O que aconteceu? Dormi. Bom, é um exemplo bobinho, mas é para mostrar para os irmãos como nós somos pessoas que vivemos na região do conforto. O que custava eu ter perguntado antes, quando eu comecei a sentir insônia? Ter perguntado para a irmã. Ela sabia o que era melhor para mim, mas não, eu esqueci, porque eu estava na região do conforto. Eu estou conseguindo, Irmãos, nós temos que mudar nosso paradigma, mudar a nossa cabeça, porque nós vamos continuar sofrendo e não mudamos, porque gostamos de sofrer. Eu estava dizendo: nossa, já estou aceso há 24 horas, já estou aceso há 36 horas, já estou aceso há 48 horas, já estou aceso há 72 horas. Parecia que eu estava batendo recorde de idiotice. Recorde de idiotice. Mas é isso que nós fazemos na nossa vida. Nós acreditamos que é tarde demais para mudar, que é difícil demais, que não vai dar mais, e nós vamos vai protelando, vai ficando naquela região do conforto e não muda nunca, e só fica sofrendo, e conta até vantagem do sofrimento.
Conta até vantagem. Você encontra alguém sofrendo, você vai dizer, eu estou com uma dor de cabeça. Ela disse, eu tenho 2 dias que eu estou com uma dor de cabeça. Aí aparece a terceira e diz, tem 3 dias que eu estou com dor de cabeça. Aparece a quarta, tem 5 dias que eu estou com dor de cabeça. Aparece a quinta, tem 1 semana que eu estou com dor de cabeça. É o concurso de quem está sofrendo mais. Por que nós encontramos pessoas assim? Iguaizinhas a mim, região do conforto. Nós até elegemos quem é que está sofrendo mais. Porque se o outro estiver sofrendo mais, eu tenho que arranjar uma coisa mais para sofrer mais do que ele, porque eu tenho que estar acima. Isso vai dar um consolo e um conforto terrível, irmão. Você pensa que não? É por isso que eu conto a história. A história dramática. A história é terrível. E eu conto, eu reconto, eu conto e reconto, porque isso me dá um consolo e um conforto. Posso até chorar de tristeza, mas isso tem que contar. Porque eu não quero viver a mudança, a transformação. Eu quero viver aquele sofrimento. Eu sou o caracol que tem que deixar rastro para trás. Ó, a lesma. Por onde é que passou a lesma? Está ali. E lá vamos nós deixando rastro. Mudança é atitude. Não importa a idade, não importa a circunstância. Atitude é aquilo que a gente precisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vai doer, vai ter que machucar, mas vai ser bom, porque vai mudar a sua perspectiva de vida. Quando nós começamos a ler a Bíblia, o Anderson está ali em cima. O Anderson disse assim, pastor, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Mas depois comecei a ler a Bíblia, o negócio ficou legal. Eu estava num lugar, encontrei com o irmão Afonso, estava lá conversando com ele. Eu sabia discutir com ele, sabia conversar com ele sobre Bíblia, porque eu estava lendo a Bíblia. Mas antes, se alguém estivesse falando sobre Bíblia, eu ia ficar lá, parecia um poste, só fazendo sombra. Não é porque ele é alto, né? Era um poste. Tem gente que vive como um poste, não muda, porque não quer pagar o preço. Ele começou a pagar o preço da leitura, de sair da zona do conforto. E hoje lê a Bíblia, não é assim, meu irmão? Amém? Amém. Nossa, suei aqui, se ele dissesse que não, né? Em penúltimo lugar, para ser uma família abençoada por Deus é necessário fazer planos, incluindo a família. Irmão, se você é casado, não faça planos deixando a esposa fora. Irmã, se você é casado, não deixe o seu marido fora nos seus planos. É preciso incluir todo mundo. Levou sua mulher Sarai. O seu sobrinho era órfão, ele levou o sobrinho. Levou-os todos bens acumulados, seus servos comprados em Arã, partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Ou seja, não deixe ninguém para trás. Faça investimento nos filhos. Ele não tinha filhos porque Sarai era estéril. Ainda não tinha, né? Mas ele veio a ter, mas assim, ela era estéril. O filho da promessa iria nascer, mas ainda não tinha. Ele fez investimento na sua família. E ele levou todos aqueles que lhe eram queridos. Às vezes o marido, né, como temos uma irmã aqui, que o marido fica embarcado durante 15 dias. É difícil. Quem faz turno. É preciso incluir a família nisso. As pessoas precisam se unir para que não haja depois pendências emocionais, afetivas. Principalmente quando o marido toma decisões e deixa a esposa de fora, ela se sente como? Só você sabe. Se a esposa toma uma decisão e o marido não está fazendo parte, como ele vai se sentir? Os filhos devem fazer parte também. Ah, mas pastor, quem decide são os pais, eu sei, mas não custa perguntar para os filhos. Não custa dialogar com os filhos o que está acontecendo. Você vai fazer algum investimento, você vai ter que cortar alguma verba, você vai ter que fazer alguma viagem, você vai ter que, alguma coisa, compartilhar com o filho. Quantas crianças estão traumatizadas até hoje porque o pai foi trabalhar fora? Eu sou uma pessoa que poderia ser muito traumatizado hoje.
Mas os meus pais me explicaram que o meu pai iria trabalhar na Alemanha, iria ficar alguns meses fora para ganhar dinheiro para construir a casa. Eu não tenho trauma hoje, porque eles explicaram para mim. A gente tirava foto para enviar para o pai, a gente gravava fita cassete para enviar para o pai. Ou seja, os meus pais, apesar da minha mãe ser analfabeta, ela tinha uma capacidade intelectual e emocional tremenda. Ela era uma mulher extraordinária. Ela juntava os filhos à volta do gravador, que ela nem sabia mexer direito, mas ela aprendeu, para gravar uma cassete, todo mundo cantando os hinos da igreja, para enviar para o pai. Estou recordando isso agora, não tinha nem pensado nisso, irmãos. Por que eu não fiquei traumatizado? Porque os meus pais me colocaram a par dos projetos que eles estavam fazendo. E me emociona até lembrar minha mãe, tadinha, longe, sozinha com os filhos, mas fazendo questão todos os dias, reunião da oração, à volta do gravador, gravando as musiquinhas para enviar para o pai. Não tínhamos instrumentos, não tinha ninguém lá cantor da vida, mas projeto familiar envolve, não porque tem muito conhecimento, mas envolve porque tem Jesus no coração. Jesus no coração faz a gente ter a atitude certa com as pessoas da família. Amém? E por último, para ser uma família abençoada por Deus, é necessário ser uma família de adoradores na jornada. Irmãos, nós estamos caminhando. Por vezes nós esquecemos. Nós temos que ser adoradores na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós estamos caminhando. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Aia a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Quando Deus falou conosco, nos chamou para sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, nós devemos ser pessoas que adoram a Deus em todos os momentos. Somos pessoas que precisamos de intimidade com Deus, através do verdadeiro sacrifício de louvor, como é convidado através de Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, que diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos entender que nós estamos numa caminhada e que nessa caminhada precisamos de ser adoradores, como família. Não podemos deixar isso de lado. Talvez alguns vão ser adoradores diariamente. Talvez sejam adoradores uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Cada casa é uma casa. Nós não podemos dizer qual é a melhor casa, que faz isto ou faz aquilo. É um erro quando a gente diz que o melhor é assim, porque cada casa sabe o seu sistema. Aquilo que nós podemos apenas dizer é o seguinte: pelo que nós aprendemos aqui, Abraão nos mostra que quando tinha o encontro com Deus, era marcado uma etapa da sua vida, ele tinha um altar sendo erigido. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Construa altares em sua casa, não de idolatria. Nós temos um altar em nossa casa de idolatria, você sabia? Quando nós dedicamos mais tempo a qualquer coisa que não traz edificação, isso é um altar de idolatria. Se nós fizermos coisas em nossa casa que não são para a glória de Deus e que trazem discórdia, que trazem contenda, pode ter certeza que é um altar de idolatria. Mas se nós construirmos um altar de adoração, de louvor a Deus, com certeza sempre será para a bênção da família e para a glória do Senhor. Abraão construiu, Abraão adorou, Abraão serviu o Senhor, e ele sempre fazia isso e ensinou isso aos seus filhos.
Que Deus nos dê a graça de entender que a nossa caminhada aqui não é para terminar aqui. Ela vai continuar no céu. Nós estamos fazendo uma peregrinação para ir para o céu. Concluindo, para ser uma família abençoada por Deus, a Bíblia diz que depois que Abraão montou aquele altar, ele prosseguiu e foi para o Negueb. Prossiga a sua vida. A sua vida não é para estagnar. O que você conquistou ainda não é tudo o que Deus tem para você. Até onde você chegou, não é tudo ainda. Você só está vendo uma parte. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é porque você vai ver coisas maravilhosas. Deus vai revelar coisas extraordinárias para você pessoalmente, mas também para a sua família. A família está sempre no coração de Deus. Por isso é importante você direcionar a sua família. Direcionar não é impor. Direcionar não é ser tirano. Direcionar significa buscar a sabedoria de Deus, orientação de Deus, para o melhor para a sua casa. Por onde quer que você ande, que a sua família seja abençoada e abençoadora. Por onde quer que você vá, que a sua cesta e a sua amassadeira sejam abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Deuteronômio 25, 5 e 6. Deus quer que nós sejamos abençoados, irmãos. O desejo de Deus, o desejo do coração de Deus para o povo de Israel é o mesmo para nós. Que você seja abençoado. Que nunca falta o pão nosso de cada dia. Que nunca falta a paz, a alegria, o amor. Que nunca falte a saúde, o entendimento. Ele quer que você seja uma bênção e abençoador para outros aí. Deus nos ajude a caminhar nesse sentido. Deus nos dê a sabedoria. Diz-nos a Escritura que toda arma forjada contra a sua casa, ela vai perecer. Nenhuma arma forjada contra você vai atingir você, porque Deus é quem protege você. Eu quero encerrar com essa palavra. Nenhuma arma forjada pelo inimigo pode destruir uma família que está firmada em Cristo, na rocha. Ele pode tentar. Vai vir tempestades, vai vir de todo tipo, mas dão contra a casa, mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Então, reflita, trilhe o caminho da renúncia e da obediência. Decida ser guiado pela fé, não por vista, mas pela fé. Creia, mas também receba. Tome posse da bênção de Deus. Seja um canal de bênção para as outras famílias. Aquilo que você recebeu, compartilhe. Lembre que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Faça planos, incluindo a sua família. Ama todos por igual. E seja uma família de adoradores durante a sua jornada. Vamos orar. Pai, só o Senhor conhece cada um de nós aqui nessa noite. Só o Senhor sabe o que cada um de nós está vivendo e passando, como família, como cristão, as lutas e as provas que nós temos vivido. Só o Senhor conhece o desejo que às vezes temos de mudar e não conseguimos porque estamos acomodados. E nos enganamos até nós mesmos nessa mudança, porque dizemos que queremos, mas no final não queremos mudar. Porque quando nós queremos, nós mudamos. O Senhor já nos deu tudo, todas as ferramentas. O Senhor já nos deu o seu Espírito Santo, declarando: maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. A força e o poder está no nome de Jesus, e nós temos Jesus conosco. Por isso, Pai, alimenta a nossa fé. Faz-nos acreditar nesse caminho da renúncia e da obediência. Que renunciemos àquilo que a nossa carne deseja e que possamos obedecer àquilo que o Teu Espírito Santo nos ensina.
Que tenhamos a consciência de que, guiados pela fé, jamais iremos andar errados, porque o Senhor é nossa luz, a nossa salvação. Nós não temos a ninguém que temer. Nos ajuda a tomar posse dessas verdades e a vivê-las no nosso dia a dia, para a glória do Teu nome. Pai de amor, abençoa o Teu povo aqui congregado, abençoa o Teu povo que assiste, ou aquele que poderá vir assistir essa mensagem. Possamos entender que o Senhor já abençoou as famílias. O Senhor já declarou a sua bênção sobre a família. Que nós vivamos essa bênção. Que nós sejamos essa bênção. Que nós tomemos posse dessa bênção para a glória do Teu nome. Pai de amor, cura as feridas. Cura as marcas de coisas que aconteceram, que machucaram. Cura, Pai. Restaura, fortalece. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.